Fala, meus choquitos. Bora para mais uma questãozinha de química. Questão 45 hoje do Caderno Azul, DEAN 2025. Let's go, bora. Sobre a organização dos elementos na tabela periódica. Peguei uma tabelinha periódica aqui da Sociedade Brasileira de Química. As suas principais propriedades. Sobre a organização dos elementos da tabela periódica e as suas principais propriedades. Assinale a opção correta. Então vamos lá. O titânio Ti e o manganês Mn são elementos pertencentes ao bloco D e localizados no quinto período. Vocês lembram o que é período? Período basicamente são as linhas horizontais. Boa! Então, olhando justamente aqui no período, o Ti e o Mn, o titânio e o manganês, eles estão no quinto período? Não, eles não estão no quinto período. Então aqui seria o primeiro, aqui seria o segundo período, aqui seria o terceiro período, aqui é o quarto período, onde justamente eles vão se encontrar. Está aqui o Ti e está aqui o Mn, que é o manganês. Então essa alternativa aqui estaria errada. Show? O grupo 16 contém os elementos químicos conhecidos como calcogênios, por exemplo, enxofre e selênio. Nessa família, o elemento de maior raio atômico é o oxigênio. Então vamos avaliar. O grupo 16 está aqui. Justamente, grupo é a mesma coisa que a família. Grupo. Nossa, que gancho. Vai. Agora apagou. Perdão. Então aqui o grupo é igual a família. Então ele está falando aqui, o grupo 16, ou seja, a família 16, contém elementos químicos conhecidos como calcogênios, isso é verdade. Como, por exemplo, enxofre está aqui, selênio está aqui. Então, tudo que ele falou agora está certinho. Vamos ver o resto. Nessa família, elemento de maior raio atômico é oxigênio. Opa, está aqui o íon. O maior raio atômico não é oxigênio, pelo contrário. O oxigênio ele é o que apresenta menor raio atômico, porque o raio atômico aumenta de acordo com o período, ou seja, quanto maior o período, maior o raio atômico. Consequentemente, o raio ele vai aumentar de cima para baixo. Consequentemente, nessa família, o oxigênio ele teria o menor raio. Então, essa alternativa está errada. Boas. Vamos ver aqui. Alternativa C. Elementos contidos no grupo 17, ou seja, esse daqui, são denominados halogênios. Tá certo. A família 17 é conhecida como a família dos halogênios. Todos esses elementos possuem 7 elétrons de valência e, entre eles, o cloro apresenta a maior eletronegatividade. E aí? Todos os elementos possuem 7 elétrons na camada de valência? Sim, isso é verdade. Todos os elementos daqui da família 17 possuem 7 elétrons na camada de valência. Se a gente fizer a distribuição eletrônica deles, por exemplo, para o flúor, que seria o mais fácil, o flúor
ele tem número atômico igual a 9. Então, basicamente, a distribuição eletrônica dele seria 1s2, 2s2, 2p5. Aqui em cima, lembrando que é a soma, né, dos elétrons. O flúor tem 9 elétrons e aqui temos 9, 2 mais 2 mais 5. Show? E aqui nós temos a camada de valência, justamente o 2s e o 2p, falando que ele justamente do nível 2, o segundo nível, aqui, ó, seguindo justamente essa linha. E aqui nós temos quantos elétrons? A soma, 7 elétrons. De boa? Entre eles, o cloro apresenta maior eletronegatividade. Tá aqui a trepe, a casca de banana, a armadilha. O cloro apresenta a maior eletronegatividade. Essa parte aqui está errada. Quem apresenta a maior eletronegatividade daqui, na verdade, o maior eletronegatividade da tabela periódica é o flúor. Então, o flúor é um elemento com a maior eletronegatividade da tabela periódica. Então, a alternativa C também está errada. D. Elementos do bloco S são aqueles pertencentes às famílias dos alcalinos e alcalinos terrosos. Os números de elétrons de valência de elementos dessas famílias é respectivamente 1 e 2. Essa daqui está toda certa. Vamos avaliar com calma. Elementos do bloco S são aqueles pertencentes à família dos metais alcalinos terrosos. Então, por exemplo, aqui a família 1 é justamente dos metais alcalinos e a família 2 é a dos alcalinos terrosos. Se a gente colocar e fizer a distribuição eletrônica aqui do lítio, por exemplo, que é o metal alcalino, ele tem 3 elétrons. A distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s1. 1 elétron na camada de valência, bloco S. Se a gente fizer para o berílio, a gente vai ver que o berílio ele tem 4 elétrons. A distribuição eletrônica dele seria justamente o quê? 1s2, 2s2. 2 elétrons na camada de valência. De buenas? Por fim, vamos ler aqui. A gente já sabe qual é a resposta certa, né? Justamente a letra D. A gente pode ler, né? Para fins didáticos, a alternativa E também. Alumínio, Al, e fósforo, P, são elementos com algumas semelhanças. Entre elas, ambos estão localizados no mesmo grupo e pertencem ao bloco P. Então, vamos olhar aqui, está o alumínio. E aqui deixa eu colocar aqui de outra cor. Ó. Aqui está o alumínio e aqui está o P. Ambos estão localizados no mesmo grupo e pertencem ao bloco P. Pertence ao bloco P? Pertence. Todos esses daqui, até mesmo para já dar um bisuzinho para vocês. Cadê de outra cor aqui, né? Basicamente, na tabela periódica, vai ficar assim, ó. Todos esses daqui vão terminar em S1. Todos daqui vão terminar em S2. Daqui vão terminar em P1. Aqui P2. Aqui P3. Aqui P4. Aqui P5. E os gases nobres, que tem o octeto completo, vão ser P6. Então, eles pertencem ao bloco P. Porém, eles não são do mesmo grupo. Eles são do mesmo que período. Mas eles não são do mesmo grupo. Ou seja, falar que eles seriam do mesmo grupo seria dizer que eles seriam da mesma família. Eles não são da mesma família. De boas? Então,
É isso, meus choquitos. De boa essa questão. Questãozinha legal de se fazer. E se eu conseguir contribuir de alguma maneira, não se esqueça de dar aquela moral aí pra gente. Fechou? Tamo junto. E seguimos dando choque nas dúvidas.